Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. E hoje eu quero mostrar para vocês essa distribuição chamada Big Linux, feita por brasileiros, e a gente vai dar uma olhada geral nela aqui, na parte da instalação, em algumas coisas de uso, né? E também um testezinho gráfico, algumas críticas também, mas fica ligado até o final. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like nesse vídeo, compartilha para que outros possam usufruir destas dicas, desta review, né? E é isso, vamos lá. Bom, Big Linux não é uma distribuição muito novinha, né? Ela já tem um tempinho de desenvolvimento, mas há pouco tempo ela começou a ser baseada no Manjaro, que é uma distribuição baseada no Arch Linux, né? E que tem umas características muito interessantes para quem, tanto para quem está começando, quanto para quem está já há algum tempo, né? Experientes também no Linux. Essa parte aqui é de instalação e aqui a gente tem duas opções, né? Quando a gente pega a imagem ISO do Big Linux e coloca no pendrive, né? Quando a gente queima no pendrive a ISO, ou a gente copia e cola a ISO no Ventoy, né? Então você dá boot e você tem esse tipo de imagem na hora do boot. Que é o seguinte, o drive NVIDIA instalado por padrão para quem usa placas NVIDIA, né? A de cima, e a de baixo é para quem quer usar drives Open com as próprias placas NVIDIA, ou se tem uma placa AMD ou Intel, vale a pena usar o de baixo. Tem algumas opções avançadas, né? Mas para quem quer fazer apenas uma instalação para testar, ou quer uma instalação padrão, não precisa mexer em muita coisa não. Bom, a princípio você vai ter essa tela para escolher o idioma, né? E o desktop depois. Aí aqui você escolhe o desktop. Atualmente tem esses desktops para utilizar. Na próxima versão do Big Linux, que já está perto de sair, 2023, vão ter mais outras versões de desktop. Inclusive uma delas será exclusiva do Big Linux, que terá mais acessibilidades. Para a galera que precisa de algumas características a mais de acessibilidade. E assim, o que eu mais recomendo nesse momento para que você use, né, uma interface, um desktop, né, mais amigável seria o KUnity, né, é o que a gente vai usar nessa instalação. Beleza, aí você instala ali, ó. Você clica ali, ó, instalar o sistema no HD, beleza, pronto. Aí na próxima vai dizer para você que você precisa ter uma configuração em UEFI, né? E que você precisa configurar o seu HD para ter a partição boot da /boot /EFI, né? Na parte de criação você particiona, né? Se você quiser manualmente. Essa parte aqui é para você escolher se você quer compatibilidade com HDs que já estão configurados em ST4 e você não quer mudar o sistema de arquivos, mas o que é mais recomendado é que você use essa do meio, BTRFS sem F-Sync, e sem F-Sync você tem mais desempenho. Uma coisa que eu esqueci de dizer, futuramente o desktop KDE Vanilla, será um KDE Plasma, né? KDE Plasma Vanilla estará disponível também, que é um Plasma padrão. Tem outras distros, né? Se as pessoas preferirem. Bom, e aqui está o sistema já instalado, tudo bonitinho. E essa tela de boas-vindas, né? Vale a pena você deixar ela por algum tempo, para que você se acostume com algumas configurações padrões. Às vezes você quer mudar alguma coisa e você ainda não sabe se você gostaria de mudar ou não. Então vale a pena você dar uma olhadinha nas configurações iniciais aqui que os desenvolvedores do Big Linux disponibilizam, né? Por exemplo, configuração de tela, você pode mudar o papel de parede, você pode mudar... Não, perdão. Configuração de tela é resolução e hertz do monitor, né? Aqui você pode colocar modos claros e modos escuros bem diferentes, né? No desktop você troca também se você quiser. Você escolheu o KUnity, mas aí de repente você não quer mais o KUnity, você quer o Classic. Então você clica ali em desktop que você troca também. Beleza. O avatar você troca, você põe uma fotinha aí, um negócio no seu usuário. Idiomas você troca para algum que você achar melhor. Aqui são os navegadores, né? Ele inclusive mostra várias opções aí. Tem o Firefox, né? Que várias distros usam por padrão, mas o padrão aqui é o Brave. Aí você escolhe qual que você achar melhor. Beleza.
KDE Connect é uma forma de você fazer uma ligação do seu Android ou do seu iOS com o computador, e as notificações do celular vão aparecer na sua tela para que você fique ligado, né, nas coisas que acontecem lá no seu celular, e várias coisas que você pode colocar para cá e para lá se você quiser, né? É uma interação interessante com o celular. Beleza. Aqui Big Driver Manager é interessante porque com o Big Driver Manager você consegue instalar algumas coisas que outras distros não te dão por padrão. Alguns drives não estão no kernel Linux, né? Por exemplo, de Wi-Fi melhorou bastante, mas ainda tem algumas coisas fora, de Bluetooth também e alguns outros dispositivos. Aqui, o que tiver disponível no mundo Linux de comunidade e AUR, repositórios de terceiros, vai aparecer aqui para você instalar com apenas um clique, vale muito a pena. Ele oferece esses drivers aqui, mas você tem que verificar se o seu dispositivo está funcionando. Se estiver funcionando, é porque ele está usando um driver que não é adquirido em outros lugares, já tem no kernel. Porque às vezes o kernel mais atual tem o driver. Bom, essa parte aqui você consegue ver coisas relacionadas à placa de vídeo, de repente um driver, inserir uma impressora, né, scanner e outras coisas mais. Vamos dar um exemplo aqui de Wi-Fi, por exemplo. Tem um driver que alguns kernels mais antigos não tem, que é do dispositivo RTL8188FU. Esse aqui, por exemplo, que eu vou falar para vocês. Muitos kernels antigos, né, de 6.1 para trás, não tem esse drive, nem firmware no pacote Linux Firmware, né? Então, você clica aqui que você instala o drive se você precisar. Provavelmente no Big Linux você não vai precisar desse dispositivo aqui, mas outros mais recentes talvez sim. Então você precisa ficar ligado nessa situação. Bom, todo programa que o pessoal do Big Linux cria, como o Big Drive Manager e outros mais que eu vou mostrar, vai ter esse botãozinho de colocar claro ou escuro, tá? Vocês podem ver que vai ter uma luazinha ali embaixo na maioria deles. Você pode aumentar e diminuir, né, com Ctrl e a rodinha do mouse. Beleza, o que mais? Tá, o Big Info. Big Info é muito importante. Informações do seu sistema, né? Hardware. Você pode gerar uma lista também. Demora um pouquinho quando você coloca a senha, né, para você ver tudo que o sistema coletor de informação do seu hardware aí. Processador, placa de vídeo e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aqui. Essa central de controle, né, que a gente tem aqui disponível, ela é muito interessante também para várias outras coisas e vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem a Big Store, que você procura os aplicativos. Firefox, por exemplo, estou dando um exemplo do Firefox, mas tem outros aplicativos que você pode achar aqui, e aí você instala se você quiser. Vou dar o exemplo do Big Linux Icons. Os ícones que o Big Linux disponibiliza não veio por padrão nessa versão do Big Linux que eu instalei, mas provavelmente em versões posteriores virá Big Linux -icons, ícones, né, -material. São os ícones do Big Linux, que inclusive já está instalado aqui, já está configurado, e é muito bacana porque é exclusivo da distro, né? Eu achei muito interessante esse trabalho, que deve ter sido um trabalho árduo. E você não precisa se preocupar porque ele é bem pequenininho, né? O pacote, depois eu mostro para vocês. Aqui é a parte de Web Apps, né? Que tem um pessoal que não gosta muito de Web Apps, acha que é pesado, acha que é pacote desnecessário. Não é tão grande assim não, vocês podem ficar despreocupados que é pequeno. E tem várias outras coisas que você pode ver aqui, ó. Configurar a voz do sistema, OCR para PDF, redutor de ruídos, muito interessante. Você que tiver com o microfone aí, você pode dar uma olhada aqui para você diminuir o ruído na hora que você estiver falando com as pessoas, né, em conversas online, ou gravando o próprio áudio, como eu estou fazendo aqui agora, né, e tal. Para iniciar, né, tem as pessoas que ficam meio perdidas no que fazer num Linux, né? Tá aí, ó, YouTube, Twitter, X, né, no caso, Telegram, Instagram, Facebook, você escolhe aí, abre aí e comece a se divertir.
E uma coisa que é muito interessante no Big Linux é que você puder enviar para os desenvolvedores uma doação. Qualquer quantia é válida, tá? Para você ajudar a distro a continuar. Se você gostou, ainda vou falar mais dela aqui. Se você realmente gostar, você pode fazer uma doação. Parabéns, já completaste os primeiros passos para usar o Big Linux. Agora deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Os web apps, né, que o pessoal tem gente que não curte muito. É uma mão na roda isso aqui. Você abre ali, por exemplo, Netflix que eu abri. Põe usuário e senha. E aí toda vez que você precisar já vai estar logado, se você quiser deixar salvo, né? Eu acho que é uma coisa que o pessoal alguns não falam muito bem de web apps, mas sinceramente é uma coisa muito boa, eu acho muito bacana. Agora vamos dar uma olhada nos icons que eu falei para vocês, ó. Big Linux Icons Material, os ícones personalizados para o Big Linux, né? São redondinhos, são maneirinhos. E um dos que eu achei mais interessante é esse aqui, que é o ícone da lixeira. Esse ícone da lixeira é uma homenagem que o sistema chamado OS2 Warp, ele tinha um desfragmentador de papel igual o Big Linux está usando. Claro que um desfragmentador mais moderninho, né? Mas é uma homenagem a esse sistema operacional. Uma curiosidade que eu acho bacana falar para vocês. Deixa eu colocar alguma coisa dentro da lixeira, né? Para vocês verem que o ícone muda e fica como se fosse desfragmentando papel. Muito legal. E o pacote, como eu falei para vocês, do Big Linux Icons, ele é pequeno, ó. Ele é 13 MB, 13.8. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada no pacote de wallpapers. E os wallpapers são feitos para o Big Linux com inteligência artificial, né? Então, um mais bonito que o outro. E tem muitos papéis de parede interessantes que você pode desfrutar. Eu achei cada um mais bonito que o outro. E é esse pacote extra Big Linux Wallpapers que vocês estão vendo aí. O pacote é pequenininho, é 60 MB, mas tem mais de 600 imagens, sei lá quantas. É bem compactado, não pesa tanto no seu HD. Aproveitando, vamos dar uma olhada no pacote dos Web Apps. 1 MB, esse é o menor que tem de todos. Quer dizer, dentro de 1 MB você tem vários aplicativos que já foram adicionados lá. Netflix e todos os outros. E você pode inclusive criar outros também. É só dar uma olhadinha lá na criação de Web Apps que você pode criar um que não esteja lá. Se você quiser, você entra no fórum do Big Linux e compartilha o seu Web App com a comunidade, quem sabe, no futuro, né? Restaurar configurações de programas. Eu acho isso aqui muito interessante falar. Restaurar para configurações padrão de fábrica. Pois é. Vou dar um exemplo para vocês. O Brave. Restaurar o aplicativo para o modo padrão da distribuição, que é o Big Linux, ou restaurar para o modo de aplicação do programa, o que vem lá do repositório oficial. Isso você pode fazer com qualquer aplicativo. Snapshots e backups é uma coisa interessante também, porque quando você instala do modo BTRFS lá no início, o Big Linux por padrão ele vai criando snapshots das modificações bem-sucedidas do sistema. Mas pode ser que alguma modificação não se saia muito bem, então você tem o snapshot anterior que você pode restaurar para ele, né? Se tiver algum problema no sistema, você vai usando o sistema, você vai percebendo que você pode fazer esse tipo de restauração também. Agora vamos falar de kernel e Mesa 3D. Sim, tá aqui, ó, Big Kernel Manager. Ele tanto é usado para configurar o Mesa 3D, se você quiser modificar, como instalar versões diferentes do kernel. E falando do Mesa rapidinho, a instalação a ISO que eu baixei foi de TKG, mas existe a ISO de versão estável e a ISO de versão Amber, que são versões mais estáveis e mais até recomendadas para você baixar. A Amber ela serve mais assim, ao meu ver, né, GPUs Intel, né, um tanto menos novas, se dão melhor com Amber. E placas AMD também, não muito novas, também se dão melhor com Amber. Esse TKG Git, não acho que vale muito a pena você mexer com ele não. Deixa no estável, se você estiver usando a versão TKG, deixa no estável que é melhor.
Agora, kernel. O kernel que eu estou usando aqui é o 6.4, mas tem a 6.5 se eu quiser instalar. Instalação de kernel é um tanto... você precisa ter um pouco de cuidado. Colocou para instalar uma versão, você tem que aguardar ela ser instalada. Aguarde ela ser instalada, aguarde ela ser bem sucedida, e aí para usar aquela versão que é maior, né? Por exemplo, 6.4, a 6.5 é maior, você reinicia que vai estar 6.5 lá bonitinha para você usar. Bom, então tá aí. Tem o kernel Xamode também, para quem é mais entusiasta do gráfico e dos jogos, né? Pode instalar o Linux Xamode das últimas versões, que tem um desempenho bem interessante e características que o kernel padrão às vezes não tem. E eu já fiz vários testes do Xamode no canal, sendo que usando o Ubuntu. Bom, tem o terminal, né? Para quem já é mais avançado, gosta de usar o terminal para as coisas. Eu, por exemplo, uso bastante o terminal quando eu estou usando o Manjaro. Eu uso o Manjaro também. Aqui eu só quero mostrar o kernel para vocês, que é o 6.4 do repositório do Manjaro. Inclusive o Big Linux usa repositórios do Manjaro, né? O Big Linux é baseado no Manjaro, para quem não sabe, tá? Agora vamos dar uma olhada nesse visualizar informações do sistema de novo aqui, para eu mostrar um negócio para vocês. Tem nele aqui não só verificar qual é o hardware que está usando e tudo, como gerar relatório para você mandar um arquivo de relatório do seu sistema para um site de nuvem, né? Você manda o relatório para lá, cria o link e manda no fórum do Big Linux, e alguma pessoa que tem um conhecimento mais avançado e alguns desenvolvedores também podem te ajudar lá. Quando você clica aqui em gerar relatório e abrir, ele vai pedir a senha para que vai pegar informações completas, né, do seu hardware, e problemas alguns bugs que deram lá vão estar nesse arquivo. E é só você enviar para esse site aqui, pegar o link e passar para o pessoal lá no fórum do Big Linux. Busca aí fórum Big Linux que já vai aparecer. Num lugar que é bacana de você verificar bugs e tudo mais. O pessoal pode te ajudar. Aqui tem notícias também, aqui tem algumas coisas algumas novidades que os desenvolvedores colocam no fórum do Big Linux. É interessante dar uma olhada. Outra coisa que o Big Linux faz, né, que é uma curiosidade, é instalar pacotes tanto .deb, de Debian, né? Algum programa que só tenha para Debian, você baixa o .deb e instala aqui se você quiser. .rpm também, algum programa que só tenha para RPM, Fedora, né, e outros assim, você só vai ter algum pequeno problema de dependência, mas nada que vá atrapalhar o uso do sistema. Por exemplo, esse Stopwatch aqui é um programa que eu não me lembro de ter visto ele em outras distros. Ele tem para Debian e Ubuntu e outros, né, derivados, sendo que aqui no Big Linux e Manjaro e Arch Linux você precisa verificar um problema de dependência dele. Ele precisa que você instale um tal de TK. Então, como eu já conheço baseados no Arch Linux, né, eu consigo instalar rapidamente com o Pacman. Sendo que se você usar a Big Store, você consegue também instalar. É só o pacote chamado TK, sudo pacman-s tk. Instalou a dependência, pronto, já resolveu. Agora reinstala ele, que vai ficar tudo bonito aí. Stopwatch é isso aí, ó. Você baixa de repositórios de Debian ou Ubuntu, PPAs de Ubuntu. Deve ter PPA do Ubuntu. O que mais? Existe repositório nativo, o AUR, né, de Arch Linux, e Flatpak. Então você pode se deparar com programas que tenham tanto nativos quanto no AUR e tanto quanto no Flatpak também. Você precisa verificar em qual repositório que ele está e escolher a melhor forma. Beleza, agora eu vou mostrar um negocinho, uma curiosidade, né? Neofet. Esse Neofet aqui, os desenvolvedores do Big Linux deram uma modificada nele, né, e criaram um easter eggzinho que é muito bacana de se mostrar. Você executa Neofet no terminal e seleciona ele aqui todo, ó, bandeirinha do Brasil ali embaixo do nome Big Linux. Olha lá, você seleciona aqui assim, ó, tá ali, Brasil. É um easter egg escondido aí que os desenvolvedores deram de presente para quem usa a distro. Outro easter egg que também foi criado é na Big Store. Se você for ali no nome Big, o nome Big
ele foi feito baseado nos números 3, 6 e 9, que são os números do universo. Pois é, então baseado nisso, criou-se um easter egg nesse símbolo aqui. Você clica 3 vezes, ele já abre um easter eggzinho aí bonitinho na Big Store, né? Aí são 3. Aí se você clicar mais 3 vezes, outro easter egg aparece, que é a Big Store com essa cor que já foi usada há um tempo atrás no Big Linux. É tipo uma nostalgia. E mais 3 vezes, que vai ser 3, 6, 9, né? Você clica mais 3 vezes, o que aparece? Esse joguinho aqui, que é baseado naqueles jogos antigos, né? Speed Racer, Top Gear, Daytona, né? Daytona USA. E você joga aqui, ó. Tem alguns easter eggs ali, ó. O Linux e o GNU ali, uma homenagem ao Linux e o GNU. Mais pra frente ali também tem outro, ó. Santos Dumont e o seu 14 bis. Ali, ó, o Kurumin, a distro brasileira antiga que não existe mais, o Kurumin, uma homenagem ao Kurumin, homenagem ao Arch Linux, homenagem a Big Bash View, interface gráfica para o terminal, uma homenagem. Aqui uma piada interna dos desenvolvedores, né? Rock, presidente Rock. Sistema rápido que economiza espaço, BTRFS. Sim, é um incentivo a você usar o BTRFS, uma homenagem ao BTRFS. Ali o símbolo que passou Big Linux. Aqui uma homenagem ao Ayrton Senna. E por aí vai. Vários easter eggs nesse jogo. É o jogo easter egg e os easter eggs que tem, as homenagens, né, que tem nesse jogo. Muito bacana. Você joga com os direcionais aqui, para cima e para os lados. E o pessoal pode talvez estar me perguntando, pô, mas o Big Linux tem uma diferenciação em termos de desempenho e tudo? Olha, aqui eu achei ele bem performático, mas tem uma coisa que deixa ele com um pouquinho mais de performance, que é ativar ou desativar o modo performance. É central de controle e você busca temas, né? Que é esse ícone aqui. Você clica nele e você vai aqui em ajustes e você ativa o modo performance. Isso é bom para quê? Para deixar ele mais performático antes de você de repente executar um jogo, né? E aqui a gente instalou a Steam e eu já baixei aqui o jogo The Talos Principle, que tem um benchmark embutido, e a gente vai testar aqui na minha RX 480. Vamos ver qual é o desempenho dela com esse jogo, que é um jogo que tem suporte a Vulkan e um benchmark embutido. E eu vou colocar em 60, no benchmark dele eu vou colocar em 60 segundos para ver quanto dá nisso aí. Vamos lá. Bom, coloquei em Full HD, que é o que o meu monitor tem, né? A tela cheia, blá blá blá, 2.1 HD 1080, nenhum anti-aliasing e o V-Sync desabilitado, óbvio, para passar de 50 a 60 FPS. E aí, sem fazer nenhum tipo de reinicialização do jogo, só mantendo a configuração que eu acabei de mudar, né? Deu 73.2 na minha RX 480. Processador Ryzen 5 2400G deu essa quantidade de frames. Mas eu achei que deu uns frame drops assim de vez em quando, né? Eu falei, pô, então eu vou fazer o seguinte, vou fechar o jogo e vou abrir de novo para ver se melhora. E não é que melhorou. Eu fechei o jogo e abri de novo e executei, não deu nenhuma travinha, nenhum tipo de frame drop, nada, foi diretão e deu 90 FPS em média para o jogo. Quer dizer, até numa RX 480 esse jogo roda muito bem, olha isso, maravilhoso, com gráficos muito bons. Espero que vocês tenham gostado dessa review quase completa do Big Linux, né? E se você estiver começando no Linux, você pode usar o Big Linux por padrão aí, para fazer tudo que você achar melhor, porque o foco dele é realmente em usuário comum como nós, né? E você pode também até usar para games também. Agora eu quero fazer algumas pequenas observações, algumas opiniões minhas em relação ao Big Linux, né? Algumas coisas que eu não curti muito. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, né? Dê like nesse vídeo, ative o sininho, compartilhe para que outras pessoas possam pegar essas informações e, se sentirem as informações úteis, vão também se inscrever no canal e tudo mais, né? Continuando o que eu estava falando é o seguinte, eu tenho poucas críticas, não é nada que impeça você de usar o Big Linux do jeito que ele está, não, tá?
O Big Linux está funcionando maravilhosamente, vocês viram. Mas eu tenho algumas coisas que se eu tivesse fazendo a distro, mas eu não tenho capacidade disso. Não tenho capacidade de fazer uma distro. Mas se eu tivesse essa capacidade, eu mudaria algumas coisas no Big Linux, mas não é só umas observações que eu acho que valeria a pena no futuro ou mudarem ou pensarem, né, nessas coisas que eu vou dizer. Primeira coisa, a versão TKG. Eu não concordo muito com essa versão TKG. Eu acho que a versão estável está muito bem, sabe, do Mesa 3D, versão TKG do Mesa 3D, né? Essa versão TKG, na minha opinião, eu não disponibilizaria se eu mantesse a distro, né? Não disponibilizaria. Eu acho que não vale a pena. Pode ser que a pessoa, né, tenha algum problema com ela. Não disponibilizaria. Só estável ou a Amber. E eu recomendo, na minha opinião, que você não use a versão TKG. Outra coisa que eu acho que valeria a pena os desenvolvedores incentivarem o uso do Wayland. Não vi nenhum desktop que tenha um incentivo ao uso do Wayland, porque o Wayland é o futuro, mas você já pode começar a testar ele. E é o que eu já falei há muitos anos atrás, quando a gente começou a fazer o canal, quando eu incentivava as pessoas a jogar no Linux. Naquela época eu falava, dê uma chance para o Linux, como eu estou fazendo. Naquela época eu dava chance para o Linux. O que rodava no Linux, de jogos, né? Eu rodava no Linux. Tá rodando no Linux, vou lá e jogo no Linux. O que não roda no Linux, não roda, mas o que roda, eu vou lá no Linux e jogo. Tenho a mesma opinião em relação ao Wayland hoje em dia. Use no Wayland o que funciona nele, que inclusive o Wayland ele tem até menos latência do que outras IDEs que usam o X11. Apesar do KDE Plasma com o X11 ter pouca latência, isso é uma coisa muito bacana no K-Unit, mas com o Wayland, em todos os ambientes Wayland, você tem uma latência menor. Outra coisa que eu também não achei muito bacana, o navegador padrão ser o Brave, né? Eu não gosto do Brave, então é o meu gosto. Eu já instalaria o Firefox ali e usaria só ele, e trocaria o padrão para ser o Firefox. Não sei se trocando o padrão para Firefox daria um problema nos web apps, não sei, talvez não, né? Não sei, acho que não, mas eu usaria Firefox, deixaria o Brave só pela compatibilidade com os web apps, se é que isso existe, essa compatibilidade com os web apps. Porque o Firefox ele é o padrão em muitas distros, mas não é por isso que eu gosto. É porque eu já uso ele há muitos anos e o desenvolvimento dele sempre me surpreende. E agora ele está com um desempenho muito bom também, tanto quanto os outros também têm desempenho. Sendo que ele é feito por um pessoal que tem o foco no free software. Tem o foco no free software, tem o foco na segurança, tem o foco no não rastreamento dos usuários, como alguns sites fazem. O pessoal do Firefox sempre focando nisso. Então, quer dizer, eu acho o Firefox melhor em alguns sentidos, vamos dizer assim, né? Mas se você não gosta do Firefox, você está em casa com o Big Linux usando o Brave por padrão, né? Que é um padrão tanto Google, né? Assim e tal. E é isso. Bom, essas são as minhas poucas críticas ao Big Linux, né? Nada que vá fazer o Big Linux mudar pelas minhas opiniões. Talvez ele continue com esse mesmo padrão aí, né? E que é um padrão muito bacana, funciona. Vale a pena você dar uma chance para o Big Linux. Tanto você que está começando, como você que já é avançado. Pelo menos teste. Com o tempo, quem sabe, você troca para usar ele por padrão. No Big Linux tem notícias no fórum, o Big Linux tem Telegram também de notícias e tem Telegram de conversas. Se você já está usando o Big Linux e precisa de algum tipo de suporte, vá no fórum e pesquise lá com o pessoal, ver se já tem a resolução de alguma coisa que você esteja procurando. Então é isso, vou ficando por aqui, obrigado pela presença de vocês, até o próximo vídeo, quem sabe até a próxima review de alguma outra distro Linux muito legal, tanto quanto o Big Linux aí, valeu? Agradecimento ao Rafael Ruscher, desenvolvedor do Big Linux, um dos principais desenvolvedores do Big Linux, ele que também ajudou com as informações aqui para a gente colocar nesse vídeo para vocês, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas,
Até o próximo vídeo. Fui!